Então, continuando aqui, ó, a gente, essa é uma vista, né, uma visão anterior da mão, tá? Existem algumas estruturas importantes, que é o retináculo dos extensores aqui, que dá a volta na mão, né? Então, esse retináculo, ele serve para segurar os tendões no movimento, principalmente flexão de punho e de dedos, tá? E aí existe esse retináculozinho menor, que é o retináculo dos flexores, ligado aos músculos da eminência tenar, tá? E aos músculos da eminência hipotenar, tá? Então, essa região aqui eu chamo de músculos da eminência hipotenar e aqui músculos da eminência tenar ligadas ao polegar, tá? E aí isso aqui é uma bainha sinovial, tá? Uma estrutura muito semelhante a uma bursa que serve, que é preenchida por líquido sinovial para evitar o atrito dos tendões dentro do túnel do carpo na hora do movimento de flexão. Lembre que aqui também passa nervos, tá? Como o nervo mediano, que segue aqui de cima, e aí o nervo mediano passa também por dentro do túnel do carpo. Assim como tenho vascularização, eu tenho vasos, principalmente veias e artérias, principalmente veias, né? Porque as artérias são mais laterais, principalmente veias que passam por dentro desse túnel do carpo e que também podem ser comprimidas na síndrome do túnel do carpo, tá? Então, vou retirar aqui a bainha sinovial para a gente ver os tendões. Vou retirar o retináculo, tá? Flexor e extensor, para a gente ver aqui, ó. Então, esses tendões, a gente já viu que são dos flexores superficiais dos dedos, tá? Por baixo, então, dos flexores profundo dos dedos. E aí, eu tenho ligado, deixa eu voltar ele aqui, só para a gente conseguir visualizar uma coisa, ó. Quando eu volto o flexor profundo dos dedos aqui, ó, existem tendões, existem músculos, na verdade, que estão ligados aos flexores profundos, tá? A gente chama eles de lumbricais. Eles recebem esse nome pela forma de lombriga que realmente eles têm. Então, eu tenho o primeiro lumbrical, eu tenho o segundo lumbrical, eu tenho o terceiro lumbrical e o quarto lumbricais, tá? Então, eu acho que ele retira um por um. Ó, o primeiro lumbrical, ele sai da face do tendão do flexor profundo dos dedos aqui e vai inserir também na falange proximal, numa superfície mais lateral, tá? E aí o que ele faz? Ele ajuda no movimento de extensão, porque por mais que ele esteja na frente, como a sua inserção é mais posterior, olha lá, ó, como a sua extensão, a sua fixação é mais posterior, ele ajuda no movimento também de extensão dos dedos, tá? E diferente dos outros, aqui, ó, ele também ajuda na flexão, tá? Mas diferente dos outros interósseos, dos outros umbilicais, desculpa, os outros lumbricais, eles são bipeniformes, exceto esse aqui também, ó, que esse aqui é bipeniforme. O que é um músculo bipeniforme? Porque ele lembra que parece duas penas, né? Então ele pega dois tendões, tá? Do terceiro dedo e do quarto, terceiro e quarto dedo, ele tem forma de duas penas e vai inserir aqui na base da quarta falange proximal, tá? Então, ele também me ajuda a fazer o movimento de extensão e flexão dependendo do posicionamento. Pelo posicionamento das fibras mais anteriores, eu consigo fazer o movimento de flexão e as fibras mais posteriores, o movimento de extensão dos dedos, tá? Então, ele também estabiliza nisso. Então, vamos sair daqui para a gente ver, ó. Aí aqui o terceiro e o quarto, né? Então, o primeiro e o segundo não tem forma bipeniforme, ó, é uma pena só. E o terceiro e quarto tem os dois formas bipeniformes, tá? Então, quando eu retiro aqui o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, assim como eu retiro o tendão dos flexores profundos, eu já vejo um músculo importante, que é o adutor do polegar, tá? O adutor do polegar, ele tem função de aduzir o polegar. Então, ele sai aqui da face anterior do terceiro metacarpo, tá? E vai inserir aqui na base da falange proximal do primeiro dedo ou do polegar. O que ele faz? Ele faz a adução do polegar, trazer o polegar para a linha média. Ele ajuda um pouco na flexão, mas a ação principal dele é a adução, como o próprio nome sugere, tá? E aí, saindo aqui, eu tenho um músculo também que ele esse músculo aqui, que é o adutor curto, porque a gente viu que o adutor longo é este do abilecel, tá? Então, olha só, adutor longo, tá? Abdutor longo, né? Abdutor longo, aqui eu tenho o extensor
curto e o extensor longo. Então, abdutor longo, e aqui eu tenho o abdutor curto, tá? Então, olha só, abdutor curto do polegar, tá? O abdutor curto, ele sai aqui do trapézio, ele sai do escafoide, tá? Trapézio escafoide principalmente, e do retináculo dos flexores. E ele vai inserir também na base do primeiro metacarpo. Qual que é a função dele? É fazer a abdução, tá? Então, vamos voltar para a função lá. Ele ajuda na abdução e na oponência. Não é função principal dele, tá? A função principal dele é abdução. Só que ele ajuda nesse movimento de oponência. Oponência é encontrar um dedo ao outro. O polegar faz, o primeiro dedo, faz oponência a todos os dedos, por isso ele se torna o dedo mais importante da mão, tá? Então, juntamente com o abdutor curto, eu tenho aqui por baixo o próprio oponente do polegar. Então, olha só, esse músculo aqui, ele tem a função principal disso que está acontecendo, que é a oponência do polegar, tá? Juntamente com o oponente do quinto dedo, ó. Eu tenho um oponente do polegar e eu tenho o oponente do quinto dedo. Ambos fazem o mesmo movimento, que é aproximar o primeiro do quinto dedo, tá? Então, o movimento de fechar, pegar alguma coisa, pegar um copo, ele é realizado pela oponência, tá? E aí eu tenho outros músculos mais profundos, importantes aqui, que são os interósseos, tá? E aí eu tenho interósseos, da mesma forma que eu tenho os lumbricais, eu tenho primeiro interósseo. Interósseo significa o quê? No meio dos ossos, né? Então vamos tirar o adutor aqui, ó, pra gente ver os interósseos, tá? Então, ó, interósseo dorsal, tá? Eu tenho o interósseo palmar. Aí eu tenho o interósseo na frente e o interósseo atrás, ó. Interósseos dorsais e interósseos palmares, tá? Então, eu tenho o interósseo dorsal primeiro, aqui eu tenho o interósseo palmar primeiro. Então, o primeiro palmar, primeiro dorsal. Primeiro palmar, primeiro dorsal, tá? Aí, segundo palmar, segundo dorsal. E por aí vai. Um à frente, o outro atrás, tá? Então, qual que é a função dele? Eles têm função de estabilizar o movimento dos metacarpos, principalmente na flexão e na extensão, tá? Então, eles são estabilizadores, ajudam os interósseos dorsais no movimento de extensão e os interósseos palmares no movimento de flexão. Então, aqui eu consigo ver os dois se contraindo, os palmares e os dorsais, tá? Então, veja aqui palmar e dorsais na contração, tá? Beleza, então esses são os músculos mais profundos em contato direto com os metacarpos, são